E eu coloquei o tema dessa pequena mensagem aqui que a gente vai conversar sobre. Eu coloquei esse tema, o preço de um acordo. Preço de um acordo. Porque eu parei e pensei o seguinte: quantos de nós não passamos já situações inesperadas? De você tá, de repente, você tá vivendo uma situação normal, você tá estável na sua vida e de repente você é pega de surpresa. Você é pego de surpresa com uma notícia. De repente no seu trabalho, de repente você está trabalhando ali, o seu chefe fala para você: olha, não quero mais os seus serviços, não preciso mais dos seus serviços aqui, eu tô, não tem mais essa vaga, vou dar essa vaga para outra pessoa. E nesse momento, geralmente a gente tende a se desesperar. E foi exatamente o que aconteceu com esse pessoal, esses personagens aqui da história que eu li. A história era a seguinte: o povo de Israel estava vivendo um período em que eles ficaram sem um líder. Eles ficaram sem um líder. Eles tinham lá um sacerdote, Eli, né? Esse sacerdote ficou por 40 anos, mas era um cara que tanto faz como tanto fez. Ele vivia a vida dele, os filhos andavam da forma que queriam. E esse cara ficou 40 anos ali como líder daquele povo. E depois disso, o povo de Israel ficou 20 anos sem liderança. E Samuel assume como líder. Samuel assume como sacerdote e juiz daquela nação. E ele começa a dar um norte para aquele povo. Aquele povo começa a ser conduzido ali, começa a tomar um rumo, tomar uma direção. Só que foi pouco tempo para colocar direção naquele povo e de repente eles estavam tão assim influenciados pelas outras nações que eles começaram a falar com Samuel o seguinte: olha, todo mundo tem um rei, a gente quer um rei. E aí Samuel fala assim: vocês sabem o preço de ter um rei? Porque o rei, ele vai explorar vocês, ele vai pegar a sua família e colocar para trabalhar para eles, para ele, né? Para a família dele. É assim que os reis das outras nações fazem. Vocês mesmo assim querem um rei, porque eu estou aqui, eu sou um profeta, eu estou aqui na direção de Deus para trazer um direcionamento para vocês, e mesmo assim vocês querem um rei. Mas o povo falou: não, nós queremos um rei, como todas as outras nações. E aí Deus falou com Samuel, falou: olha, Samuel, não é contra mim que eles estão se revoltando, não é contra você que eles estão se revoltando, é contra mim, porque eu que sou o líder deles. E eles querem andar conforme os caminhos deles, então deixa, né? Deixa eles andarem conforme o caminho que eles querem. E então aquele povo, e eu tô fazendo essa breve introdução aqui, né? Falar um pouco pro pessoal que tá entrando agora, falando sobre o preço de um acordo. E aí eu tô falando, né? Tô fazendo uma revisão aqui de um tempo em que Israel ficou sem liderança, perdido, andando conforme seus caminhos, e depois eles querem um rei. E aí Samuel, que agora era o seu líder, ele se sente: poxa, vocês estão me rejeitando, mas Deus fala com Samuel, né? Não, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. E explica para o povo ali, através de Samuel, como era que os reis das outras nações agiam. Então, mesmo assim o povo quis um rei, Deus levanta Saul. E aí Saul, ele não quer ser rei. Ele é interessante que ele não quer assumir aquele posicionamento. E ele se esconde ali, debaixo
atrás de umas bagagens e tudo, e ele fica escondido ali. Mas, mesmo assim, Samuel unge Saul, fala, olha, vem aqui, você é o rei. E ele volta para casa dele. Volta para casa dele ali e tal, vai viver a vida dele. Só que um dia, e aí é isso que eu acho que é interessante para os nossos dias, fazendo essa comparação, um dia eles estão lá de boa, tranquilos, e vem um povo inimigo atacá-los, que eram os amonitas. E eles vêm atacar aquele povo, o povo de Israel, e ali na fronteira tinham alguns homens. E aqueles homens, eles ficam com medo daquele exército atacar, destruir tudo. Pensam, nós temos família aqui, nós temos crianças, nós temos mulheres. Não, vamos fazer um acordo com esse rei. E eles propõem um acordo com aquele rei. E aquele rei chamado Naás, dos amonitas, eles falam, vamos fazer um acordo. Só que aquele rei era um rei cruel, que não estava nem aí para aquele povo, para suas famílias, para nada. Ele só queria conquistar. E ele fala assim, ok, eu faço um acordo com vocês, mas eu vou arrancar o olho direito de cada um de vocês para humilhar vocês perante o povo. E a primeira coisa, quando a gente sai da direção de Deus e a gente quer fazer um acordo, uma aliança com o nosso inimigo por causa do desespero, a primeira coisa que o inimigo quer é tirar a nossa visão. É fazer com que a nossa visão fique corrompida. E sem visão, sem uma sábia direção, a Bíblia diz, o povo se corrompe. Nós precisamos de uma liderança, todas as pessoas precisam de um líder. Se é uma comunidade, precisa de um líder que tenha uma sábia direção. E não um líder que vai conduzir o povo de qualquer jeito, vai explorar o povo. E aquele povo estava sem direção. Por isso, aqueles homens na porta da cidade, no desespero, propõem um acordo. Mas quando aquele inimigo fala, eu vou arrancar os olhos de vocês, então eles dizem, não, então me dá 7 dias, nos dá 7 dias, porque se ninguém vier nos livrar, então nós nos entregaremos. A segunda coisa que uma pessoa faz quando ela não está buscando a direção de Deus na vida dela é se aliar aos homens e achar que os homens podem livrá-lo de alguma situação difícil. E esse é o entendimento que eles têm, isso que eles passam a fazer naquele momento. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossa de Saul e Saul fala, estejam debaixo da nossa direção, da minha direção e da direção de Samuel. Por quê? Porque nós estamos buscando a direção de Deus. E ali ele se posiciona, como já era para ter se posicionado, ele se posiciona como líder, como rei, e ele começa ali a dar direções ao povo. E ele fala, olha, amanhã, a essa hora, eles falam, né, os dois, amanhã a essa hora, nós entraremos e faremos com que esse outro povo que está lutando contra nós seja destruído, os amonitas. Os amonitas não tinham nenhuma moral contra um povo que servia a Deus. Só que Israel também não estava servindo a Deus, era o tempo de se posicionar. E era naquele momento, foi naquele momento que Saul se posiciona diante de Deus, o Espírito de Deus se apossa de Saul e ele dá uma sábia direção para aquele povo. Então eles vencem aquela batalha. E nós precisamos entender isso, que no momento de dificuldade, no momento de luta na nossa vida, no momento do inesperado, nós não podemos fazer aliança com o nosso inimigo. De repente eu não sei quem está entrando nessa live, quem vai ver depois, mas de repente você está passando uma situação em que você
está passando por uma perda. E no desespero, porque você não quer perder de jeito nenhum, você faz qualquer negócio, você faz qualquer acordo, mas você tem um valor. Eu quero dizer que você é valoroso, é valorosa para Deus. E não faça qualquer acordo. A primeira coisa que você precisa fazer é saber quem você é saber do seu propósito. Saul, quando ele percebe que ele foi chamado para um propósito, ele se posiciona, ele não faz acordo com aquele rei mau que não tinha nenhuma moral. Não, ele não faz acordo. Então, se você tem uma aliança com Deus, você não pode fazer aliança com seus olhos, você não pode fazer aliança com seu inimigo. Você precisa estar firme no posicionamento que Deus te chamou para estar e ele vai te honrar. Então, queria compartilhar isso com você hoje, compartilhar essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, as pessoas que entraram aqui hoje. Fazia tempo que eu não gravava e me deu essa vontade de gravar. E eu tô pensando, tipo, uma vez por semana, pelo menos, a gente conversar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo. Amém? E essa palavra é para você que realmente acredita que Deus pode te livrar, porque não é para você que acredita no seu próprio braço, que acredita que a Bíblia, eu tenho ouvido isso, estarrecida, sabe, gente? A Bíblia é uma metáfora. A Bíblia não é uma metáfora. A Bíblia é a palavra de Deus. E é interessante que as mesmas pessoas que estão dizendo que a Bíblia é uma metáfora, estão querendo atualizar a Bíblia. Para quê? Se você vai atualizar um livro que você nem acredita nele, que você nem acredita que é a palavra de Deus, um livro que não pode fazer nada na sua vida, um livro aberto na sua sala, no Salmo 91, não pode mesmo. Mas essa palavra colocada em prática, a Bíblia diz que é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus falou isso, eu vou compará-lo a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas, deram com força contra aquela casa e aquela casa não caiu. Você que confia em Deus, a Bíblia, que é atual, que é a palavra de Deus, diz para você, isso é só para quem acredita, que você é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Eu quero trazer uma palavra de ânimo ao seu coração. Essas pessoas que querem incluir suas próprias vontades e dizer, vamos atualizar a Bíblia e incluir o que nós achamos certo. Escreve seu próprio livro, então, porque você nem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que esse livro tem tanta influência na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Se é só uma metáfora, por que você quer atualizar a Bíblia? Por que você quer colocar lá o que você gostaria de fazer e não condiz com aquilo que é a vontade de Deus? Você não pode mudar o que está escrito. A Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você quer atualizar a Bíblia porque você acredita que a palavra de Deus tem poder e ela depõe contra o seu pecado. Mas a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus e Jesus está voltando. Então se prepare, abra sua boca, se posicione. Se você conhece a palavra de Deus, fale àquele que está perdido, porque se você tem um pouco de luz na sua vida, leve essa luz para quem precisa. Porque as pessoas estão perdidas, sem direção, seguindo uma agenda que elas não sabem nem onde vai dar. Mas você é diferente. Porque se você ficou nessa live até agora, você é diferente. Você é diferenciado. Você é diferenciada. Então, Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe os seus propósitos nele. Reconhece Deus em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas. Amém? Deus te abençoe. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.